das coisas mais marcantes de Star Wars, além dos sabres de luz e das batalhas espaciais, é o jeito esquisito e inconfundível que o Mestre Yoda fala. Frases invertidas, palavras fora de ordem e aquele ar de sabedoria que parece vir de outro planeta. Mas afinal, por que o Yoda fala ao contrário? Tudo isso foi um erro de tradução ou é uma limitação exclusiva da espécie dele? Ou simplesmente porque George Lucas achou que seria legal? A resposta, na verdade, é mais inteligente do que parece e tem tudo a ver com atenção, sabedoria e como o público percebe o personagem. Então vem comigo para descobrir a resposta por trás dessa pergunta icônica. E se você quiser ficar por dentro dessa e de outras perguntas interessantes sobre o universo Star Wars, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A explicação por trás dessa pergunta que assolava os fãs há décadas acabou sendo dada recentemente durante uma exibição especial de 45 anos de Império Contra-Ataca, onde George Lucas, o próprio criador de Star Wars, contou que o motivo por trás de Yoda falar diferente era bem simples, mas brilhante. Ele queria que as pessoas prestassem mais atenção ao que o Yoda ia dizer. Se ele falasse inglês normal, ninguém ouviria tanto, mas se ele tivesse um sotaque ou falasse de um jeito difícil de entender, o público ia se concentrar mais nas palavras dele. Em outras palavras, o Yoda não fala ao contrário por acaso. Isso é uma estratégia do George Lucas. Ele é o filósofo da saga. E George Lucas sabia que no meio de tanta ação, explosões e efeitos especiais, o público poderia simplesmente ignorar os seus ensinamentos. Ao fazer o Yoda falar diferente, ele está forçando o espectador a parar e prestar atenção. Cada frase vira quase um pequeno enigma, e é exatamente isso que torna suas falas algo tão memorável. Além da prática, também existe o lado mais simbólico. A fala invertida do Yoda ajuda a construir uma imagem dele como um ser muito antigo, muito sábio e misterioso. Essa inversão cria um ritmo diferente, quase poético, que reforça a ideia de que ele pensa e vê o mundo de outra maneira. Quando ele fala, o público sente que não está ouvindo só mais um personagem, ele está ouvindo alguém que entende da força, alguém que está em um outro nível de conhecimento. É o tipo de fala que te vai parar para decifrar, e enquanto você tenta entender, a mensagem vai se fixando na sua cabeça. Por isso mesmo, Yoda soa como um mestre zen de uma galáxia muito distante. Mas então, outros personagens da mesma espécie também falam assim? Ou só o Yoda fala assim? Essa é uma curiosidade que sempre gerou muito debate entre os fãs, principalmente depois da aparição da Yaddle nas prequels, e o fato dela não falar dessa mesma forma. Isso mostra que não é algo biológico ou natural da espécie, e sim algo que faz parte da personalidade do próprio Yoda. Talvez seja um estilo que ele mesmo adotou ou uma forma de se expressar mais ligada à meditação e à sabedoria. Inclusive existe uma teoria de que o mestre do Yoda falava dessa maneira, e foi por isso que ele acabou adotando esse jeito de se comunicar. O nome de seu mestre lá no Legends de Star Wars é Encata del Gormo, e eu já fiz um vídeo falando tudo sobre essa história e tô deixando aqui em cima pra você ver. Além disso, Frank Oz, o dublador e intérprete original do personagem, já contou que também teve participação nessa escolha, ou seja, a fala invertida do Yoda é uma criação colaborativa entre o ator e o criador do personagem, um toque de genialidade que acabou virando uma marca registrada de Star Wars. Mas claro, isso é uma coisa que nem sempre é consistente e também nem todo mundo gosta disso. Alguns fãs já notaram que em certas cenas Yoda fala de forma normal, especialmente na trilogia original. Já nas prequels, a fala dele ficou mais exagerada e às vezes até um pouco caricata. Mas mesmo com essas variações, o estilo se manteve e virou algo icônico. E convenhamos, quem mais poderia dizer frases como o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento e o sofrimento leva ao lado sombrio, e fazer com que isso parecesse um ensinamento milenar. Hoje, a maneira como Yoda fala é tão reconhecível quanto a sua aparência ou a sua voz. É o tipo de coisa que virou parte da cultura pop. Basta inverter a ordem de uma frase que todo mundo sabe que é uma fala do Yoda. Mais do que um jeito engraçado, é uma ferramenta narrativa poderosa. A fala invertida faz o público desacelerar, refletir e dar um ar de misticismo e profundidade que combina perfeitamente com o personagem. Cada vez que Yoda abre a boca, o universo de Star Wars parece parar por um instante e a força fica mais forte nas suas palavras do que nas suas lutas. No final das contas, a resposta é muito simples. Yoda falou ao contrário porque George Lucas queria que a gente realmente ouvisse o que ele tinha para dizer. Não é apenas um truque de linguagem sem sentido, mas uma escolha criativa que faz com que cada frase dele soe como um ensinamento. É o tipo de detalhe que mostra como Star Wars vai muito mais além do que as naves e os sabres e batalhas espaciais. É sobre a sua filosofia
filosofia, sobre paciência, sobre a arte de enxergar o mundo de um outro jeito. E talvez seja esse o verdadeiro mistério do Mestre Jedi. Mas e aí, você também tinha essa dúvida sobre por que o Yoda falava ao contrário? E mais importante, qual foi o maior ensinamento que o Yoda já te passou? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Obrigado, Adriano Ticiano, Igor S., Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psychon, Houston Nano Gomes e Christian Pereira. Vejo vocês na próxima e This is the Way.